partir de hoje, nós temos um encontro toda quarta-feira para discutir a mídia. A proposta do nosso programa é promover uma reflexão em cima de temas, a partir daí dar instrumentos para você entender e analisar os meios de comunicação. O primeiro debate, Mídia Debate, conta com a participação de convidados que discutem o assunto há muito tempo. O jornalista Alberto Diniz, premiado internacionalmente e que esteve à frente dos mais importantes jornais brasileiros, além de ser o criador de Observatório de Imprensa. A jornalista Suzana Singer, ombudsman do jornal Folha de São Paulo, e a professora Marilena Weber, doutora em comunicação do programa de pós-graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Obrigado pela presença de todos vocês. E para iniciarmos o nosso debate e a justificativa da existência desse programa. Afinal, o debate sobre comunicação está presente na sociedade e a qualidade do jornalismo brasileiro está em que patamar para os nossos convidados, a partir dos postos que vocês ocupam dentro da comunicação do Brasil? Bem, já esteve pior, né? Teve diversos momentos, não apenas durante a ditadura, em que não se falava sobre a imprensa, não existia. Ela funcionava, mas ela não se assumia como objeto de discussão, de reflexão, até de elogio, se fosse o caso. Hoje nós estamos numa situação, comparado com muitos dos nossos vizinhos, nós estamos numa situação privilegiada. A sociedade brasileira já sabe, inclusive sabe usar a palavra mídia, sabe o que é mídia, sabe o que é o papel da mídia e sabe cobrar. Isso ficou visível, exposto de uma forma bastante ostensiva nas jornadas de junho, onde se falava da mídia como uma das questões que incomodava a sociedade brasileira. Então, eu tenho a impressão de que hoje nós estamos numa situação que eu acho bastante boa e nós temos que aproveitar, não ficar parado e dormindo em cima dos louros. E essa situação, Suzana, tu acha que ela foi promovida pela própria mídia ou ela aconteceu apesar da mídia? Ou seja, esse debate que o Diniz identifica, detecta melhor agora nesse momento? Eu diria que foi apesar da mídia. Eu acho que poucas iniciativas nasceram da própria mídia, né? Essa função que eu tenho de ombudsman, que é representante dos leitores, no Brasil inteiro, pelo que eu saiba, hoje em dia tem 2 ou 3 só. Inclusive na televisão só a TV Brasil. Agora, o advento da internet e de vários blogs e de várias críticas online à própria mídia trouxe esse debate que já existia antes, mas para um novo patamar. E, como disse o Diniz, os protestos deixaram isso bastante evidente, né? Então, a questão da transparência da mídia é premente hoje no debate político. Milena, como é que tu acha que está o trabalho da mídia e o debate da mídia sobre a mídia? Eu acho que o espaço, digamos, para o cidadão, para a crítica na mídia, ele é muito, muito pequeno, muito restrito. O que existe é um fortalecimento das mídias sociais e isso, de alguma maneira, está obrigando, né, a grande mídia a responder a isso. Mas são coisas que funcionam separadamente, né? Acho que nós temos uma imprensa extremamente sólida, mas nós não temos necessariamente uma imprensa que reflete, digamos, a situação de todos os brasileiros, ou que tenha, digamos, no seu repertório noticioso algo que diga respeito a todos os cidadãos, porque eles não estão na mídia, né? Nós temos pouquíssimos observatórios, nós temos pouquíssimas ouvidorias, digamos, que eu acho que é o melhor nome para os ombudsmen, e ao mesmo tempo nós temos na universidade hoje muitas disciplinas fazendo essa crítica, uma produção de teses, dissertações, mas isso também não interessa à mídia, né? Isso não faz o marketing. Então, eu acho que nós temos um caminho aí pela frente, pensar em conselhos de comunicação, lugares em que o cidadão possa exercer essa crítica, né? Ok. Antes de continuarmos com a nossa conversa, vamos ver como os estudantes de jornalismo enxergam a mídia. Eu acho que a mídia no Brasil ela necessita uma autorregulação dela mesma, como diz a palavra autorregulação.
Eu acho que ela precisa ser mais equilibrada e, principalmente, os profissionais que atuam nessa área, eles têm que saber o que eles estão fazendo, porque hoje em dia o profissional da comunicação, ele é um profissional que é multimídia. Não existe mais o jornalismo especializado, que o cara só fazia o jornal, só fazia o rádio, só fazia a TV. Hoje um jornalista ele precisa saber fazer tudo, tirar fotografia, escrever em site, ele tem até um perfil dele nas mídias sociais que é próprio, então tem que saber o que ele está falando. Tem que saber para quem ele está falando e tem que saber lidar com esse público. A mídia em si precisa ser mais solidária com os fatos, assim, prestar mais atenção no que está acontecendo e no que ela faz para a sociedade, porque a mídia tem um papel fundamental, não é só dar notícia do que ela acha que é notícia, assim. Então acho que precisa rever assim, alguns conceitos, né, e focar sempre mais no trabalho para o bem do meio, assim. Eu acho que a mídia no Brasil hoje em dia está muito maltratada, porque existe um conteúdo de midiático de interesse que não tem grande interesse público. Ele é mais voltado a uma questão de mercado, uma questão econômica de vender. Então a mídia hoje em dia ela quer fazer vender, ela quer dinheiro. Então não há uma preocupação mesmo em questão de interesse público, informação, conteúdo, e há sim aquele produto mais comercial, aquele produto que não tem muito interesse informativo, mas ele é atraente ao público de forma que atrai publicidade, atrair audiência, enfim, sem questão de informar mesmo, que seria o fazer jornalístico. Dines, essas falas demonstram um olhar crítico sobre o nosso fazer. Tu és um pioneiro aí desta leitura crítica da mídia, pela própria mídia, por dentro da mídia. Neste momento, já disseste que está muito melhor do que tu já estavas, mas poderia haver outros espaços, para além desses espaços especializados que, de alguma maneira, nós estamos ocupando nesse momento? Ou seja, poderia estar essa crítica transversalmente lá dentro Eu acho que a gente não deveria só criticar a mídia porque ela não fala da mídia. Ela não fala de muita coisa, ela é monocórdia em muita coisa, uníssona em muitas coisas, né? Eu acho que o grande problema da imprensa, digamos, são duas vertentes, mas que caminham juntas, é a concentração e a pouca diversidade. Então, ela está muito concentrada, ela é pouco plural, né? O contraditório não aparece. E deveria aparecer, porque não faz mal nenhum você dar a oportunidade àquele que pensa diferentemente, porque você se coloca numa posição de grandeza. Não é? E isso não acontece no Brasil. E isso não é de agora, não é de ontem, não é nesta geração. Quando eu estava lá na Folha, fazendo o Jornal dos Jornais, sabe, as pessoas me chamavam de delator, porque estava revelando os segredos das redações, de como era feito o jornal, não é? Então, era uma censura também, houve acusações as mais absurdas, porque ninguém queria dar a cara, ninguém queria aparecer, era uma situação inquestionável, não é? Infalível também, não é? E eu acho que, a partir dessa relativa arrogância, tudo acontece, inclusive não se discute a mídia. E produziu um certo antagonismo meio que Pois é. social, né? Exatamente. Uma crítica um pouco... E isso prejudica os jornais também, porque eles se demarcam da sociedade de tal forma que não há essa interação, porque tem que haver uma interação. O New York Times reflete o pensamento da comunidade de Manhattan, sobretudo de Manhattan, né? Ele capta isso, porque ele está ali circulando, né? E os nossos jornais têm uma posição um pouco superior, né? Suzana, tu cumpre um papel num espaço que foi muito importante, né? Ou seja, a criação dessa ouvidoria na Folha de São Paulo foi determinante e tal. Por que ela é solitária ainda? Por que não proliferou esse tipo de iniciativa nos outros veículos, nas outras mídias? Por que ficou solitariamente na Folha de São Paulo? É uma das perguntas que a gente mesmo se faz lá, porque várias iniciativas da Folha acabaram copiadas em outros jornais, revistas e tal, e o Ombudsman, que quando foi criado
havia muito ceticismo, né, a respeito, diziam, uma jogada de marketing, isso não vai durar. E o fato é que, eu acho que é o seguinte, quando você tem uma ouvidoria que funciona de verdade no sentido de ter uma independência real e de ter uma vitrine, um lugar onde ela possa expor a crítica dela, ela pode ser incômoda. Ela não deveria ser, porque, como disse o Diniz, eu acho que mostrar as contradições do fazer jornalismo, se corrigir, traz mais força do que fragilidade. Eu acho mais confiável um jornal, um telejornal, uma revista que publica vários erramos do que um que nunca admite nenhum erro. Porque errar é intrínseco à nossa profissão, né? É impossível fazer um jornal perfeito, um produto perfeito, porque a gente está correndo contra o tempo, com a diversidade de assuntos e etc. Então, eu acho que essa ideia ainda não foi... havia uma preocupação extrema em parecer perfeito, em cuidar da marca em todos os momentos, e quando é uma contradição, porque se você dá espaço para a crítica, eu acho que você só se fortalece. Eu ia te fazer uma pergunta, mas... Tá bom. Não, eu acho que a questão da cobertura da mídia é uma cobertura que se dá sobre as coisas de poder, né? Das pessoas de poder, as falas do poder. Isso, desde o entretenimento, política, econômica, vai acontecendo sobre isso, né? E eu acho que fica difícil entender ou trabalhar com a perspectiva que isso possa mudar, né? Então, o único espaço que eu acho que é importante mesmo, por exemplo, que é esse espaço que o Diniz e a Suzana ocupam no Brasil hoje, e que é poder fazer uma crítica da própria mídia, né? Mas também acho que a gente pode se perguntar por que não há, digamos, uma proposta do próprio Estado republicano, da democracia, de criar essas ouvidorias, né? Que são os conselhos, né? Como um projeto que existe no Rio Grande do Sul, em outros estados. E esses conselhos significariam, sim, você tem um espaço de produção de crítica que é por fora da imprensa, por fora da mídia, mas que também se fortalece, que poderá ter as suas publicações. Porque eu não acredito que haja uma mudança na configuração, no tipo de funcionamento secular que são os grandes meios de comunicação, né? E eu, só para encerrar, eu fico muito assustada quando eu vejo um aluno dizer assim, nós somos multimídias, nós fazemos tudo. Na verdade, eles têm que aprender a fazer a crítica, porque aprender a tecnologia, isso está cada vez mais simples. E o jornalista tem que aprender a fazer a notícia, capturar isso, né? A universidade está ensinando a fazer isso? Nós seja, temos... já tivessem várias pontas, dentro da academia. A academia está promovendo isso, ou seja, está capacitando os alunos a produzir isso. E por que isso não transita pela mídia? Ou seja, por que essa intersecção entre a produção acadêmica, se é que ela promove essa crítica, e por que isso não transita para os profissionais, ou não consegue transitar para a mídia, inclusive como notícia? Porque eu não sei, né? Porque eu acho que é uma coisa, ora somos criticados por uma linguagem mais rebuscada, ora porque estamos atrás de toda a informação. Isso não é verdade, né? Não é verdade porque tão logo as manifestações de junho, né? O inverno do Brasil começaram, nós imediatamente, em disciplinas de comunicação e política, assessoria política, alunos de propaganda, relações públicas, jornalismo, eu falo pela URGS, é claro, né? Estavam analisando esses movimentos e fazendo compilação e analisando a repercussão internacional disso. Então, nós temos hoje uma tecnologia na universidade que permite o acesso a essa informação imediatamente. E nós temos disciplinas como análise crítica, comunicação e política. Existem muitos espaços na graduação para formar esses alunos, que eu acho que isso é que importa. Na pós-graduação, nós temos centenas de teses e dissertações, que os 86 cursos que nós temos no campo da comunicação hoje, de doutorado e mestrado, estão produzindo. Isso não tem nenhuma repercussão, né, junto à mídia, não tem. Elas ficam promovendo um debate interno em grupos, e isso não vai para a mídia, porque é um assunto desconfortável. Diferente dos Estados Unidos, por exemplo, né, onde a pesquisa, inclusive, é patrocinada e financiada pelos grandes conglomerados de mídia. Mas o resultado dessas pesquisas não vai repercutir, né? Essa crítica não vai interessar, digamos, ao funcionamento dos jornais, seja na Europa, Estados Unidos, aonde ocorrerem, né?
Então, porque eu acho que incomoda. Quando, na verdade, pegando um gancho da Suzana, a introdução dessa crítica, ela também reverte no marketing da mídia, né? Quer dizer, mostra uma pluralidade, mostra aquilo que está sendo discutido, né? Suzana Diniz, a Milena falou de um dos eventos mais importantes dos últimos anos, que foram os eventos de junho. Como é que a mídia cobriu isso? Cobriu bem? Ou seja, não foi pega num certo momento, constituindo um discurso um pouco esquizofrênico, vendo dois movimentos, um movimento que servia e outro movimento que não servia, ou esses dois movimentos. Como é que foi a cobertura? Como é que tu imagina? Eu acho que, primeiro, a mídia foi pega de surpresa, como todo mundo foi pego de surpresa. Os políticos, o poder, tava todo mundo, ninguém esperava uma força daquela. Num primeiro momento, a mídia identificou muito esses protestos com o vandalismo, tinha uma posição muito reducionista do que estava acontecendo, e depois, chacoalhado pelos próprios protestos, reviu isso. Eu acho que até, estou generalizando porque é difícil falar de um ou de outro, mas até durante um tempo eles eram os vilões, depois viraram os mocinhos, até que se chegou num equilíbrio de mostrar, os protestos não são só vandalismo, mas tem essa característica também, não dá para esconder isso, e tentar retratar mais realmente. Mas foi muito interessante, porque foi a força das ruas, que é uma coisa que no Brasil a gente não está, nos últimos anos, acostumado, que forçou uma mudança no tom da cobertura da imprensa. E os que foram mais... Não houve uma certa sintonia na força das ruas com os interesses da imprensa em algum momento? Quando vaiaram a presidenta naquele domingo, isso de alguma coisa não mudou completamente a cobertura da Rede Globo à noite, por exemplo? Houve uma guinada ali, houve uma certa sintonia, numa utilização dessa crítica, tu não acha? Eu não percebi isso, eu percebi que uma mudança de tom, a partir do momento em que a própria Globo e outros meios de comunicação começaram a ser atacados. Fisicamente, inclusive, né? Uhum. Mas é uma preocupação grande com a imagem que você tinha. Eu vou pedir licença a todos, nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos em seguida com o Mídia em Debate. Estamos de volta com o Mídia em Debate, hoje com a participação do jornalista Alberto Diniz, da jornalista Suzana Singer e da Maria Helena Weber, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. No outro bloco, nós terminamos conversando sobre a cobertura que a mídia fez sobre esse importante evento político que foi os acontecimentos de junho. Diniz, o que tens a nos contar a respeito? Eu sou meio obsessivo, não é? E muito centrado em algumas coisas, e tem que ser, eu acho, um pouco. Eu acho que toda essa dificuldade da mídia se atualizar, se abrir, se tornar menos opaca, e mais transparente, eu acho que tudo isso advém da concentração e da falta de pluralismo, quer dizer, porque os jornais, todos eles, os três grandes, vamos falar assim, não é? São três jornais, eu chamo de jornalões, não é? Eles são, embora dois deles sejam impressos em São Paulo e um no Rio de Janeiro, o Globo, eles forçam as suas naturezas, as suas histórias, as suas entonações para serem iguais. E aí, quando um faz uma coisa, os outros se constrangem e vão atrás, em vez de fazer, não, eu vou aqui pelo meu caminho. Eu tenho a minha loucura, como dizia o Zé Régio, o poeta português, né? Não, vamos em frente aqui no nosso caminho. Houve um tempo, né, dizendo que fazer uma capa diferente era o que buscava todo editor. Hoje eu aprendi isso na vida. Né? Não, vamos por aqui. E não, então há uma obrigação de se fazer igual. Levamos um furo, vamos dar também. Não, vai adiante, vamos fazer. Então, as pautas são as mesmas, as vozes são as mesmas. Não há vozes diferentes. Escreve-se da mesma forma, pagina-se da mesma forma, sempre. E isso cria um hábito da mesmice. E eu acho que está faltando um pouco de dissonância. Eu, em matéria de música clássica, até sou da época romântica, mas
em matéria de jornalismo e de sociedade, eu sou mais para os dodecafônicos, né? Mais dissonância, mais desarmonia, sem precisar brigar, fazerem duelos. Eu sou de um tempo que os donos de jornais, quando brigavam, se desafiavam para duelos. Não sei, aqui no Sul provavelmente não, mas lá no Rio, Correio da Manhã, o Paulo Bittencourt foi desafiado para duelos. Não precisa chegar a isso, mas vamos ter vozes diferentes, porque a música será muito melhor, eu tenho certeza. Né? E assim nós vamos caminhando. Agora, tem outros denominadores que conduzem a isso. Digamos, e você sabe, porque você tem participado do Observatório da Imprensa na televisão, há a entidade que congrega as empresas jornalísticas, ela é muito mais do que uma entidade de interesses comerciais, o que seria legítimo, mas é uma entidade que dá o diapasão, de certa forma. Né? E aí pronto, e aí você tem a NJ, digamos, controlando, fazendo que a orquestra fique exatamente afinada e sem nenhuma variação, né? Nenhum contraponto que podia ter. Então, eu acho que o problema vai um pouco por aí. Você pega, por exemplo, a imprensa inglesa. Você tem jornais conservadores como o Financial Times. Ele é diferente do Wall Street Journal americano, não é? Diferente, eles são conservadores e às vezes caminham juntos, mas muitas vezes vão em direções opostas. Então, essa dissonância que é importante para a sociedade, que se não tem isso, não adianta nem ter democracia. Isso é a ausência da democracia de alguma maneira. Né? Não, o Rui Barbosa disse coisas muito interessantes que a gente já esqueceu, e disse uma série de bobagens também, porque ele tinha lá o seu marketing, mas ele falava, né, a imprensa tutelada não é a imprensa democrática. Isso ele escreveu, sei lá, no início do século XX. Tutelada seja por quem for, né? Com quem for, às vezes por ela própria, não é? Milena, tu querias fazer um comentário sobre o Então, Júnior? eu acho que esses movimentos mostraram, de novo, um problema da ordem jornalística na imprensa, né? Houve uma cobertura muito grande, porque as imagens, elas são todas de caráter espetacular. Elas trabalham assim com a ideia do diferente, do bizarro, do meta-acontecimento, e a cobertura permanente nos dava ideia exatamente desse fascínio da própria imprensa, da própria televisão, na cobertura disso. E aí nós temos, de novo, a ideia eu acho que isso na universidade a gente acabou refletindo, do despreparo dos jornalistas em fazer esse tipo de cobertura. Ou porque isso não é comum no Brasil, né, que é comum em outros lugares, ou porque, de novo, a imprensa vai trabalhar com essa perspectiva mais política, mais economia, mais marketing, menos jornalismo. Né? Então, por isso, nós temos, acho, uma uniformidade de coberturas. Mas o despreparo da imprensa na cobertura, ele foi, assim, explícito, né? De nós termos horas de uma câmera parada num lugar fixo, especialmente em Brasília, em cima, e aqui na avenida, quando Brasília ninguém chama de avenida, por exemplo, né? E foi assustador, assim, a força, digamos, do movimento em relação à fragilidade da imprensa. Eu acho que isso aí já tem gente preparando teses e dissertações sobre isso, né? Certamente. Suzana, eu já salientei a importância do Observatório de Imprensa. Eu, pessoalmente, quando apareceu, quando a Folha instala, eu era presidente do Sindicato de Jornalistas, te disse isso quando fiz o convite a ti, intuí a importância que isso tinha, chamamos, naquele momento, o ombudsman para vir aqui. A Milena já referiu a importância que tem essas análises para a academia, enfim, para quem está preocupado em fazer uma análise da mídia. Agora, para a Folha de São Paulo, ou seja, isso é incorporado, que eu me recordo de um dos ombudsman, não me recordo quais deles, mas um dos ombudsman da Folha de São Paulo reagia a uma certa inércia da Folha, enquanto organização, às próprias críticas e essa importante fonte de análise que é ter dentro da Folha um profissional pago para isso, com a importância que tem. Como é que tu te relaciona com
com o jornal? Então, eu acho que é importante deixar claro o seguinte: o ombudsman ele tem independência total de crítica. Ele pode, o que eu escrevo é da minha cabeça e vai para a página sem passar na mão de ninguém. Agora, eu não tenho nenhum poder executivo. É totalmente separado uma coisa da outra, e eu acho bom que seja assim. Então, eu não decido o que vai ser manchete, não escolho foto, não demito, não escolho colunista. Então, isso cria, muitas vezes, nos leitores, uma certa frustração. Tem gente que escreve uma vez, duas vezes, na terceira fala, mas que adianta, você já escreveu, já reclamou e não acontece nada. E não acontece muitas vezes porque a redação não concorda com aquela crítica feita ou por mim ou por um grupo de leitores. Isso acho que é normal, é do jogo. É importante que essas duas funções sejam separadas. Na minha experiência, eu acho que a redação discute sim as críticas que são feitas. Pelo menos se discute, se promove uma reflexão. E sofre, né? E sofre. Além da crítica de domingo, é feita uma crítica diariamente da edição, comparando com os outros jornais. Não é muito agradável ser criticado, né, diariamente e tal. Então, eu acho que a função é útil, sim. Schroeder, eu queria... Desculpe, estou abusando aí do microfone e das câmeras, mas eu queria só dar... O que está acontecendo também, Milena, e aí um pouco na sua área, uma crítica, é o seguinte: eu me lembro em 1963, ninguém era nascido ainda dos presidentes. Já brincava de biboquê aqui no Brasil. E eu já tinha 10 anos de profissão e fui convidado pela PUC Rio para ser professor lá. E 10 anos de profissão, quer dizer, não era nada, né? Já estava no Jornal do Brasil, já tinha passado por uma série de experiências, mas eu achei que era importante para mim ir lecionar, para eu aprender, primeiro para eu teorizar sobre a minha experiência cotidiana, que tinha sido cinema, televisão, rádio público, revista, em suma. Eu queria dar uma teorizada, organizar esse pensamento. E, por outro lado, eu queria testar aquilo que eu sabia no dia a dia perante os alunos. O que está acontecendo hoje um pouco é o seguinte: as pessoas que vão lecionar, em geral, e às vezes até lecionar técnica jornalística, há anos que não passaram, que estiveram em redações de jornais, revistas, rádios e TVs. Então, fica uma coisa muito distante uma da outra, não é? Aí o professor assume certas posições ou certas reflexões que não tem nada a ver com, digamos, com os anseios dos leitores, porque os alunos são leitores também, não é? Então, eu acho que é todo um processo da vida brasileira. É tudo segmentado, né? São estamentos, como disse o Fauro ainda há 30 anos atrás, no livro dele, são estamentos que não se comunicam, não há um entrosamento que em outras sociedades democráticas, e essa é a força da democracia, que haja essa engrenagem, né? Então, isso se reflete no ensino do jornalismo. O jornalista profissional vai para a aula, só que ele não traz o jornal para a aula. Porque Milena, há muito tempo que ele saiu da redação. É claro que a sua cadeira, por exemplo, é uma cadeira mais naturalmente teórica, né? Mas outras disciplinas são técnicas, né? Mas eu vou ter que discordar um pouquinho. Com o maior prazer, aí eu vou aprender. Não, é porque eu acho que sim, hoje nós temos, dando aula de jornalismo, televisão, rádio, em todas as perspectivas, profissionais que vêm da área de jornalismo, né? E que vão nas universidades, eles fazem exatamente esse encontro entre a técnica e a teoria, né? Eu pertenço a uma área, digamos, mais teórica e que eu acho, e por experiências de acompanhamento, que as universidades, cada vez mais, elas têm estruturas tecnológicas, né, para ensinar o aluno, não exatamente a ser um multimídia, porque eu acho que isso é impossível, mas para ele aprender essa dinâmica do jornalismo. Isso tem sido tão forte que nós temos alunos que terminam o curso de jornalismo
passam uma temporada e voltam e dizem assim, não quero trabalhar com esse jornalismo, não quero trabalhar na empresa jornalística, que é uma outra discussão que está acontecendo. Aí eu estou certo, né? Não, porque eles vão e experimentam, não é porque eles não têm um excelente texto, ou eles não sabem cumprir uma pauta, não é isso, porque eles também vão com uma crítica muito exacerbada, né? Mas eu acho que, felizmente, nós temos hoje a absoluta maioria dos professores do campo do jornalismo, eles vêm com essa experiência, né? Isso também não é uma pequena distorção, a gente produzir jornalistas que não gostam do jornalismo? Não, eu falo em exceções, né? Claro. Todos se apaixonam pelo fato. Porque eu localizo, eu acho que eu concordo um pouquinho com o Gino, eu acho que eu localizo em alguns momentos dentro da academia um distanciamento, que não é responsabilidade da academia só, né? Ou seja, também é uma falta de procura por parte das empresas. Suzana, como é que estão chegando os alunos nos jornais? Estão preparados? Está sintonizado esse fazer jornalístico contemporâneo com essa produção que é intensa, e eu identifico... As empresas sempre dizem que não estão preparadas. Muitas empresas, a Folha, inclusive, tem um curso de treinamento, mas que, obviamente, não dá conta de tudo que dura 4 meses, é só um treinamento para começar a trabalhar diretamente, porque acha que do jeito que sai das faculdades ainda não está pronto. Inclusive porque a Folha também tem a preocupação de não ter só jornalistas trabalhando lá. Pega gente for graduada em várias áreas, o que eu acho que é uma boa iniciativa. Eu acho que essa geração chega bem preparada tecnologicamente para fazer esse trabalho de jornalismo hoje em dia, que é totalmente diferente de quando eu comecei. A gente fazia pesquisa em pastas, né, com recortes e tal. Hoje em dia você tem muito mais instrumentos. Agora, da parte crítica, da formação teórica, eu não sei te dizer se melhorou ou não melhorou. Eu não tenho acompanhado assim tão de perto. Vou inverter um pouquinho, Helena. Então, está detectado na universidade a melhora do jornalismo, ou seja, para quem nós produzimos os nossos alunos, ou não? Ou seja, a qualidade da universidade, a produção acadêmica está chegando no jornalismo, de alguma maneira? Está incidindo sobre o jornalismo? Eu acho que não chega. Eu acho que tem, sim. Se você olhar, você tem uma juventude muito grande ocupando postos, né? E que são, eu acho, esses profissionais que têm uma certa ousadia, um pouco de crítica, que dominam mais a tecnologia. E conseguem assimilar um pouco essa perspectiva crítica, né, com as quais eles saem da universidade. Esse aluno, esse novo profissional, eu acho que ele não consegue alterar esse padrão jornalístico, né? Esse padrão jornalístico da empresa jornalística. Tanto que acho importante fazer diferenças, tipo, quais são os interesses de uma organização jornalística, como é que funciona o jornalismo, né? Quais são as características, porque não há exatamente uma combinação. Quer dizer, o jornalista, quando entra, e nós acompanhamos algumas experiências, ele acaba tendo que se submeter, quer dizer, ele vai levar muito tempo até conseguir ocupar esse espaço em que a voz dele seja ouvida, não como o melhor jornalista, mas como alguém que tem um poder ou de editoria, né, ou de propor algo novo. Então, é a organização empresarial do jornalismo que tem força, acho, sobre a notícia. Schroeder, posso retomar? Um minuto para ti. Posso? Não, rapidíssimo. É o seguinte, por exemplo, as minhas aulas na PUC, eu juntava todas as horas que eu tinha que dar por semana e botava tudo na mesma manhã para 2 turmas. E o que era sexta-feira? Foi uma escolha infernal, porque sexta-feira é um dia difícil para os matutinos, que tem que deixar o material preparado para o fim de semana, e era o dia das aulas na PUC. Mas eu me lembro que o que a turma gostava, e eu fiquei lá há 9 anos, gostava mesmo, quando eu trazia o programa, olha, ontem à noite eu fiquei na dúvida qual seria a manchete do Jornal Brasil. Tinha 3 assuntos, e tinha isso, e aí um era bom por isso, e escolhemos esse.
Eu acho isso que é importante, é trazer a redação para a sala de aula. Eu vejo, por exemplo, eu estive uma temporada relativamente longa na Universidade de Colômbia, os professores jornalistas faziam isso com as suas turmas, porque lá é diferente, é um curso de mestrado profissionalizante, não é graduação, né? E eles traziam os problemas da sua atividade, mais ou menos recente, e aí você fazia uma ponte muito mais eficaz. Mas tem que ser feito isso, senão não tem aula, né? Pois é. Tem que ser. Bem, nós vamos fazer um pequeno intervalo, voltamos em seguida com Mídia em Debate. O Mídia em Debate está de volta para o último segmento do programa com o jornalista Alberto Diniz, com a jornalista Suzana Singer e com Maria Helena Weber, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu vou fazer uma pergunta agora que daria para fazer um simpósio, Diniz, mas que é importante para apontar nossos caminhos. O que seria um bom jornalismo depois de tudo que nós discutimos aqui? Eu não sei, mas eu diria assim, o que é uma boa poesia? É aquela que faz de você um poeta, né? Você lê um Drummond ou qualquer outro poeta em qualquer língua, e aquela é uma boa poesia e te faz um poeta e você se sente emulado, né? A fazer poesia ou apreciar poesia, né? A música, a mesma coisa. E assim também é uma peça jornalística, quer dizer, o bom jornalismo é aquele que você, primeiro, gosta de ler e gostaria de fazer igual, se transporta para aquele ambiente. Quer dizer, eu acho... porque foi assim que começamos todos nós. Eu acho que sim, porque eu acho, inclusive, essa comparação não é gratuita e não é ocasional, nem acidental. Eu chamo o jornalismo, é uma arte, a arte jornalística, a arte de narrar fatos, não é? Que se antepõe ou se superpõe à arte da ficção. Saber trabalhar o fato e fazê-lo de uma forma cativante, emocionante, dramática, sem alterar a natureza do fato, eu acho é uma arte. Eu acho que bom jornalismo é aquilo que o leitor se sente com vontade de fazer igual. Suzana, a Folha está fazendo um bom jornalismo? Quem está fazendo um bom jornalismo no Brasil? Dentro desses limites que nós estamos detectando, as mudanças, enfim, mas com esse modelo de jornalismo que agrade a quem faz e a quem assista. Eu acho que a Folha e os outros, pelo menos os que eu acompanho, têm bons momentos. Acho que nenhum deles dá para dizer, temos um padrão de ótimo jornalismo todos os dias ou todos os... Acho que a média ainda deixa muito a desejar, mas há, como disse o Diniz, bons momentos, esses momentos inspiradores. E eu acrescentaria aí ao que o Diniz disse, a necessidade de que o jornalismo seja cada vez menos maniqueísta. Eu acho que no Brasil a gente tem esse problema de que a gente noticia quase tudo com o bom e o mal. Sempre esse contraponto do vilão e do mocinho, e a gente sabe que a realidade é muito mais cinza do que isso. Então, eu acho que uma das preocupações que devia ter no jornalismo brasileiro é essa. Milena, pois não? Vamos lá. Eu acho que, fora a ideia de que cada um de nós tem alguns contratos de leitura, né, escolhe determinadas mídias para se informar, e aí eu vou concordando com aquelas mídias, um pouco como funcionam os grupos nas mídias sociais. Para mim, o bom jornalismo, eu como leitora, né, é a ideia que você não tem uma sentença dita, seja sobre o mensalão, seja sobre os condenados, seja sobre o governo da Dilma, ou daí por diante, ou a tragédia da Boate Kiss, quer dizer, em que você sentencia, né? Eu acho que o bom jornalismo é aquele que te permite duvidar um pouco daquilo que está sendo dito, né? E, claro, o princípio básico do jornalismo, você tem os diferentes lados, digamos, dessa matéria sendo expostos. Para mim, o que tem de mais grave, para mim, o pior jornalismo é esse que faz a sentença, né? Que é o dono da verdade, né? Que eu acho que o exemplo mais acabado no Brasil é a revista Veja. Então, fora isso, eu acho que esse bom jornalismo é possível ensinar, né? Na universidade, que faz essas mediações
entre o que é realidade, o que é funcionamento da sociedade, né? Há uma sentença meio que já está se tornando senso comum de que este jornalismo, aos que fazem crítica e mesmo aos que salientam os aspectos bons, de que nós estamos numa espécie de crise do jornalismo. Estamos submetidos a um momento de transição. Onde é que nós poderíamos detectar as causas ou a causa desta crise? É uma crise tecnológica, ou seja, as novas tecnologias estão nos impondo novos parâmetros. É uma crise técnica, ou seja, nós estamos perdendo capacidade de escrever, fazer as investigações como devem ser. Ou também tem aspectos de crise moral, ou seja, os nossos compromissos com o interesse público estão um pouco frouxos e um pouco submetidos a esses interesses privados, que chegam, às vezes, de Estado, às vezes de empresário, às vezes do dono do jornal, às vezes nossos, que intromissamos. Como é que vocês enxergam essa crise do jornal, Diniz? Existe essa crise ou não existe? Existe, e você levantou todas as... Já respondia? Já respondeu. É um conjunto de situações. De novo, eu tenho que me valer da minha idade, da minha senioridade, né? Para lembrar, houve uma situação muito parecida no início dos anos 70, mais precisamente em 73, quando houve o choque do petróleo e a crise do papel de imprensa, que deu o petróleo subiu de ter $3 o barril para 30, e não sei depois para quanto. E o insumo mais caro no papel de imprensa, no caso brasileiro que não produz, é o transporte. Então, de repente, criou-se uma situação que os jornais começaram a fazer o que fazem hoje. Espreme, enxuga, e fazendo planos estratégicos para o futuro. E tinha uma ameaça séria, tecnológica, como agora, que era a televisão em cores, já transistorizada, com câmeras muito mais leves, não como hoje, mas muito mais leves do que eram as antigas, e um exemplo claro de levar a guerra do Vietnã para dentro de casa, coisa que nunca tinha acontecido. E a televisão fazia isso, o jornal não fazia. Então, os constrangimentos eram os mesmos. E, de repente, deu-se um jeito, né? Eu acho que as crises vão continuar, novas tecnologias vão surgir, novos condicionantes e constrangimentos e pressões vão surgir, caráter econômico, social, político, né? De repente podemos ter uma guerra bem maior do que nós temos atualmente. Sabe, isso faz parte da humanidade. Olhando para trás, a gente pensa que foi tudo suave, não foi não, é tudo suado. Né? E a imprensa conseguiu, sabe? O primeiro jornal, considera-se o primeiro jornal de Estrasburgo, né? Era mensal, mas era o primeiro periódico, em 1604, 1605. E estamos aí. A primeira tese de doutorado, isso quem descobriu foi o Caio Túlio Costa, no excelente livro dele. A primeira tese de doutorado foi 50 anos depois do primeiro periódico na Alemanha. Suzana, na Folha de São Paulo, como é que vocês estão reagindo a esta suposta crise, ou a crise? O New York Times reage à crise afirmando o jornalismo, ou seja, para além das saídas e dos modelos de negócio, mais entretenimento, enfim, mistura com publicidade, sensacionalismo, às vezes pautando o jornalismo, o New York Times reafirma o jornalismo e sai por um jornalismo pago. O The Guardian parecido e tal, mas enfim, os grandes jornais parece que estão tentando reagir. Como é que a Folha, como grande jornal brasileiro, está transitando por esse momento de mudança tão radical? A Folha também está na linha foi o primeiro no Brasil a fazer o paywall, quer dizer, cobra pelo acesso digital, que é uma medida bastante antipática no primeiro momento, né? Porque inevitável. Mas a internet acostumou uma certa geração de que notícia podia vir de graça, né?
E agora precisa mostrar para essa geração que bom jornalismo custa caro e que tem que pagar. Mas os nossos jornais não se confundiram em certo momento com a internet? Ou não houve um certo mimetismo nosso com a internet? Eu acho que teve uma corrida geral de que se achava que tudo bem oferecer noticiário grátis na internet porque viria a compensação na publicidade. Só que essa publicidade está indo muito para o Google, para o Facebook e para outros lugares e não para os jornais online. Então a gente tem uma crise financeira. E eu acho que a gente tem um outro elemento dessa crise, de que é a disputa pelo tempo do leitor. A mais difícil do que convencer o leitor a te pagar, eu acho que é conseguir convencer ele a te dar atenção. Porque hoje ele tem o celular, ele tem a TV a cabo, ele tem uma oferta muito maior de fonte de informação e de entretenimento. Então, eu acho que o jornalismo precisa se repensar nesse novo momento, de que você tem que disputar o tempo da pessoa que é. Como é fazer o jornalismo, um jornal impresso, ou seja, numa trincheira de resistência árdua, num país em que o maior jornal do país tira 200, 300 mil exemplares por dia, que é 1/5 do que tira qualquer jornal em qualquer país civilizado. Ou seja, essa incapacidade de leitura nossa, que é fruto, me parece, de políticas públicas, audiovisuais, não incide, não constrange a produção diária do jornal impresso? Como é que vocês... por outro lado, leitores diminuindo, ou seja... Tem a demanda pelo jornal impresso está diminuindo, mas também os jornais populares no Brasil cresceram um pouco, né? Tem uma classe média nova que está consumindo informação, que está consumindo notícia. E o jornal, o caminho dos jornais impressos, eu acho que isso é quase geral, é de também ter uma plataforma forte na internet. Não dá mais para viver só do impresso, mas você também tem que estar essa transição em que você está com um pé em cada canoa, que é complicado, porque a mesma equipe não teve um incremento grande de gente nas redações, então você tem uma certa sobrecarga. Mas eu vejo em todos os maiores jornais do mundo, mesmo os maiores canais de televisão e rádio, estão com sites noticiosos, que se atualizam quase constantemente. Eu digo isso, Milena, porque, ou seja, esse baixo índice de leitura de jornais no Brasil não é correlato ao poder aquisitivo brasileiro. Ele é fruto de políticas públicas que incrementaram o audiovisual no país. Ou seja, para enfrentarmos isto, é o mercado que resolve, ou seja, é o modelo de negócio que resolve, ou precisamos produzir políticas públicas no país que, de alguma maneira, a exemplo de outros países da Europa e Estados Unidos, construíram e produziram, enfim, resultados que me parece que pode ser saída para nós. O que eu acho que acontece, que tem a ver com essa crise, são novos formatos de comunicação, né? Que até algumas décadas atrás nós só tínhamos a realidade, a sociedade, a política, a economia entrando via a mídia, via televisão, rádio ou mesmo jornal impresso. E hoje eu acho que existem outros formatos, outros espaços, mídias sociais e uma estruturação, por exemplo, de sistemas de comunicação do Estado que estão fazendo disputa com os grandes jornais, né? Só quando você trabalha, e é uma das minhas linhas de pesquisa, como é que se estrutura essa nova comunicação depois do Fernando Henrique, mas basicamente no governo Lula e no governo Dilma, que sai extremamente sofisticada, com disponibilidade de informações e dirigida, que você consegue entender também essas eleições, né? Ou seja, a informação que chega nessa nova classe média, na população, ela não é basicamente a informação só da grande mídia. Isso está fazendo uma diferença muito grande, digamos, na relação das pessoas com a comunicação. Por outro lado, eu acho que também essa crise do jornalismo tem a ver com esse mundo mais confortável, mais hedonista, toda essa crítica da imagem que se faz, onde a síntese parece se impor, digamos, sobre uma matéria mais aprofundada ou aquilo que é a característica do próprio jornalismo, né? Acho que o jornalismo bem feito, ele sempre é desconfortável, porque ele te traz uma realidade que não necessariamente te estás disposto a ouvir, né? E, por último, acho que a entrada dessa perspectiva mais espetacular, mais de entretenimento,
que de alguma maneira vai minando, digamos, a relação com a informação. Bem, nosso tempo está acabando. Eu acho que essa crise do jornalismo ela é relativizada, por exemplo, com a entrada do jornal El País no Brasil, demonstrando que, pelo menos do ponto de vista de leitores de interesse, há potência pública para isso. E o Mídia Debate, então, fica por aqui e gostaria de agradecer a presença do jornalista Alberto Diniz, da jornalista Susana Singer, da professora Maria Helena Weber. Até a próxima semana com o Mídia em Debate.